Está começando mais um podcast Gestão em Ação, o podcast que tem como objetivo ajudar você, pequeno e médio empresário, a melhorar a gestão e a estratégia do seu negócio através de insights e ferramentas práticas. Meu nome é Wendel Fernandes. Eu sou o Igor Sixel. E hoje a gente está recebendo aqui um convidado super especial, que é uma pessoa que tem ajudado muito o ecossistema de Juiz de Fora na parte de empreendedorismo, pequenos negócios, médios negócios, né? E tem fomentado muito esse ambiente de inovação. A gente está aqui hoje com o Arthur Avelar, o Arthur que é líder do Hub de Inovação do Moinho. Arthur, seja muito bem-vindo, um prazer estar com você aqui. Obrigado por ter aceitado o convite. E Arthur, eu queria pedir, né, primeiro para você se apresentar, falar quem é o Arthur, né, um pouquinho aí da sua história, para as pessoas conhecerem, e o que é o Moinho, né? Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, eu que agradeço. Para mim é sempre um prazer poder estar perto e colaborar com pessoas que estão na fronteira, né, contribuindo com o desenvolvimento da cidade, assim como imagino que é o trabalho de vocês. E falando um pouco sobre mim, eu gosto de dizer que eu sou orgulhosamente nascido e criado em Juiz de Fora. E aí, talvez por isso eu seja tão empenhado, né, em devolver o que eu recebi aleatoriamente do universo, da cidade, e tentar transformá-lo em um lugar melhor para as pessoas viverem. Gentileza da sua parte dizer que a gente está conseguindo fazer, né? Quando a gente olha para trás, a gente percebe que a gente já caminhou, mas quando a gente olha para frente, a gente percebe que ainda tem muito o que fazer. Então, de fato, eu talvez nesse sentido seja um eterno inconformado, assim. Eu sempre vou achar que a gente pode fazer as coisas de uma maneira melhor, que gere mais impacto, enfim. Então, eu sempre faço acolho, obviamente, com carinho, quando as pessoas trazem essa percepção, né? Mas sempre digo que, na minha cabeça, a gente ainda tem muita coisa para fazer. Mas eu não consigo contar a minha história sem dizer que eu entendo que tive várias oportunidades, vários privilégios desde que eu nasci, e isso, combinado com a minha visão analítica desde de pequeno, sempre gostei muito de matemática e tal, sempre me fez pensar assim, poxa, por que eu tenho essas oportunidades, por que outras pessoas não têm? E isso nunca foi um fardo para mim, isso só era uma reflexão que me orientou sempre a aproveitar ao máximo essas situações que, de novo, né, que aleatoriamente me foi concedido. Então, estudei em colégio particular em Juiz de Fora, sempre gostei muito de gente, de tá em contato com ações e tudo mais, então me envolvi rapidamente tanto com as iniciativas esportivas, né, do colégio, quanto com as iniciativas de cultura, quanto com as iniciativas políticas, entre aspas, no sentido de representação estudantil, e acabei iniciando uma trajetória nesse sentido. Então fui representante de turma, fui presidente do Grêmio, fui vereador mirim, fui do Parlamento Jovem, e quando eu conto isso, né, geralmente as pessoas esperam ou esperavam que eu fosse enveredar para a vida pública ou política institucional. Só que eu nunca me via exatamente como um político. Eu me via muito mais como uma pessoa que gostava de participar da comunidade que fazia parte, né? Que é o conceito original da política de participação na polis. Então, isso primeiro, ao meu ver, fez com que eu desenvolvesse, né, desde mais novo, rede de contatos, uma habilidade de comunicação, que em certa medida canalizava essa vontade que eu tinha de retribuir, né, todas as oportunidades que eu tive. Quando eu entro na universidade, vai para o mesmo caminho, então já me envolvo com iniciação científica, pesquisa, grupos de educação tutorial, movimento de atléticas dentro da universidade, e também me transformo em representante de turma, representante do curso, presidente do diretório acadêmico da Faculdade de Engenharia, fiz engenharia de produção na UFJF, e depois presidente do DCE. Frequentei as instâncias de tomada de decisão institucionais da UFJF, representando as alunas e os alunos,
Mas, de novo, não com uma perspectiva de querer, por exemplo, eu nunca fui filiado a nenhum partido, porque, de novo, eu sempre via, né, nesses canais uma forma da gente contribuir para a vida ali da comunidade. Mas, logo depois, né, no final da universidade, eu sou headhuntado para trabalhar com o desenvolvimento de soluções em blockchain. À época eu já tinha tido certo contato com empreendedorismo quando a gente, né, eu e um grupo de amigos, a gente trouxe para Juiz de Fora a primeira palestra TED. Então a gente fez o TEDx Morro do Imperador, salvo engano, em 2016. E também era uma manifestação desse desejo de trazer coisas novas para Juiz de Fora. E Juiz de Fora já era uma cidade, né, média, com seus 500 mil habitantes à época, e a gente ainda não tinha tido uma palestra TED. Então eu e um grupo de amigos, a gente traz essa palestra para cá. E depois começo a me envolver no desenvolvimento de soluções em blockchain. Então, comentei, né? Fui headhuntado, tive algumas experiências no Rio, em São Paulo, fora do país. Sempre busquei trazer referências para Juiz de Fora, mas também projetar a cidade, né, para o Brasil e para o mundo. Tive a oportunidade de ir para a Brasil Conference, que é uma conferência que acontece em Harvard e no MIT, organizada por estudantes brasileiros que tem como objetivo discutir o país como um todo, seja no seu âmbito econômico, no âmbito político, né, no âmbito social, ambiental, enfim. Também tive a oportunidade de ir recentemente para a Brasil at Silicon Valley, que é uma conferência também de estudantes brasileiros de Stanford e de Berkeley, que estão no Vale do Silício e que querem trazer um pouco desse conhecimento, né, servir como ponte para esse conhecimento chegar até no Brasil. E no meio dessa trajetória, para além de uma série de iniciativas voluntárias com as quais eu me envolvi, eu chego no Moinho porque, imagino eu, eles queriam alguém que combinassem essa perspectiva de transformação da cidade, esse desejo de fazer de Juiz de Fora uma cidade mais próspera, com esse background de empreendedorismo, de tecnologia, de inovação, até de juventude, porque a gente imagina que o Moinho ele possa ser um equipamento que vá perdurar, né, que seja perene para Juiz de Fora, porque a transformação da cidade é um processo, não adianta a gente achar que isso vai acontecer da noite para o dia. Então, também com um grupo de amigos, dois deles, inclusive, estiveram, né, na organização da palestra TED que a gente trouxe para Juiz de Fora. A gente é convidado para vir para o Moinho para tocar o que a gente brinca ser o software, né? E aí, explicando o que é o Moinho ele é um empreendimento imobiliário, são aproximadamente 30 mil metros quadrados, só que falar que o Moinho é um empreendimento imobiliário é muito pouco, considerando o propósito que ele tem, que está justamente relacionado ao software, né? Por isso que a gente brinca hardware e software, corpo e cérebro, porque a principal razão do Moinho existir é contribuir, inspirar a transformação da cidade. E a gente diz inspirar porque humildemente entende que o Moinho, ou qualquer organização, ou qualquer pessoa, não consegue fazer isso sozinho. A gente tem que fazer isso em rede, em ações coordenadas. E a gente precisa que outras pessoas, outras empresas se entendam como protagonistas desse processo. Então a gente, de maneira colaborativa, consegue endereçar soluções e contribuir efetivamente para a transformação da cidade. Então, o Moinho ele é um empreendimento imobiliário que tem como posicionamento ser um polo de empreendedorismo, inovação e criatividade, e também existe essa dualidade, mas também busca ser um centro de serviços, uma cidade em 2 minutos, porque a gente tem 4 eixos temáticos. O primeiro eixo é a educação e a sua conexão com o mundo do trabalho, e aí aqui dentro que eu me insiro nessa estrutura, né? No hub de empreendedorismo e inovação, na interface com empreendedores, com empresas, e a gente já vai chegar, obviamente, né, no conteúdo mais objetivo desse podcast. Esse é só o contorno, né, do que a gente do que a gente vai apresentar. E esse é o nosso eixo central, o primeiro eixo. O segundo eixo é o eixo de moradia. A gente também imagina que as pessoas possam trabalhar, estudar e morar dentro do Moinho, ou se hospedar aqui, short stay, long stay. Então a gente tem o eixo de moradia, que são 180 apartamentos aproximadamente,
30, 40 metros quadrados para oferecer essa comodidade para as pessoas que habitam o nosso ecossistema. A gente tem um terceiro eixo que é saúde. Saúde, a gente tem hoje um plano de saúde, uma clínica e diagnóstico por imagem, a gente tem um laboratório clínico e está trazendo para cá também uma academia. Então, a lógica é que as pessoas possam cuidar da saúde de forma preventiva e não só curar a doença, né? É evitar ter a doença. E a gente tem um quarto eixo que é a parte comercial, onde a gente já tem um estacionamento, a farmácia, uma sorveteria, uma hamburgueria, um café, um restaurante, enfim. Então, o Moinho ele é um ecossistema integrado, multiplataformas, que reúne todos esses serviços para que eles se transformem em uma nova centralidade para Juiz de Fora, do ponto de vista imobiliário, como um mini centro urbano, uma cidade em 2 minutos, mas a gente também é um agente de transformações, de conexões entre empresas, empresários, empreendedores e também setor público, governo, academia, sociedade civil, porque a gente quer, e mais uma vez, né, essa é a razão do Moinho existir, se transformar e contribuir para que Juiz de Fora se transforme em um lugar mais próspero, com mais empresas, com melhores empregos, uma cidade que consiga ser reconhecida pela sustentabilidade nesse tripé econômico, social e ambiental. Bacana, cara, e eu sou apaixonado pelo tema inovação. Eu sou um cara eternamente curioso. Eu sou aquele cara que quer saber como as coisas funcionam. Eu olho e sou aquele cara inconformado, que é uma palavra que você usou aqui antes na nossa conversa. E a gente sempre está buscando aprender, mudar, melhorar. Então, criar essa skill de estar sempre aprendendo, né? Do lifelong learning. Sim. Né? E Arthur, eu queria entender um pouquinho da sua visão, assim, qual que é o papel hoje da inovação no sucesso das empresas? Quando a gente traz aqui esse tema voltado para inovação e criação de ecossistemas que fortalecem as pequenas, médias empresas e que a grande já entendeu que isso funciona. Então, ela já está inserida, às vezes, em vários ecossistemas. Então, eu queria entender um pouquinho de você, qual é o papel hoje da inovação nesse processo das empresas de sucesso? Perfeito. Antes de falar exatamente do papel, eu gosto sempre de garantir que a gente está olhando para o mesmo lugar, né? Ou olhando para o mesmo bicho. Quando a gente fala sobre inovação, hoje em dia é muito difícil de você dissociar da questão tecnológica. Mas eu penso que a gente não pode trazer inovação, trazer o conceito de inovação apenas por essa ótica. Perfeito. Ao meu ver, inovação é uma forma, um método de você melhorar alguma atividade que você já faz, de melhorar a forma como você resolve um problema ou resolver um problema novo de uma forma diferente ou otimizada. Então, eu gosto de partir desse lugar para as pessoas entenderem que inovação não é só sobre carros voadores, por exemplo. Perfeito. Inovação, ela tem uma perspectiva que é ancestral, milenar, que existe, ao meu ver, desde que o mundo é mundo e desde que a gente começou a pensar. E eu relaciono muito inovação com essa capacidade que os seres humanos têm de raciocínio, de criação. Então, inovação para mim está ligado à criatividade e a esse senso crítico, né, de como que a gente pode fazer melhor alguma coisa. Por que eu digo isso? Porque quando a gente pensa na criação de um novo produto, hoje a gente está em 2024 e a gente já tem uma série de produtos que foram criados, né? Mas quando o brigadeiro, que é uma invenção brasileira, foi criado, a gente não tem como dizer que isso não foi uma inovação para a época de um novo produto. Que a gente sabe o quanto que é difundido hoje na nossa gastronomia. Então, eu posiciono a inovação aqui para a gente conseguir ter um debate qualificado e ampliado sobre o assunto. E o que isso, como que isso, né, reverbera nas empresas pequenas, médias e também nas grandes, né? Eu vou fazer um recorte, vou deixar as grandes um pouco de lado agora, para focar nas pequenas e médias. E aí eu trouxe alguns dados, por isso que eu vou tá aqui acompanhando o caderno, porque eu fico preocupado de abrir muito esse discurso e depois acabar ficando um pouco tangível, palpável para as pessoas que estão nos ouvindo. Mas
Quando a gente fala do cenário de pequenas e médias empresas hoje no Brasil, a gente tem uma contribuição delas em quase 99% do total de empresas no país. O Brasil tem, ordem de grandeza, tá, pessoal? Aproximadamente 20 milhões de empresas, sendo que dessas, 99 são pequenas e médias ou microempresas. Só de mês são aproximadamente 15 milhões. Ou seja, quando a gente olha para a economia como um todo, as pequenas e médias têm um papel preponderante. Por isso que eu acho que a gente precisa desmistificar essa lógica de que inovação é só para a grande empresa, porque a competitividade do país, o fato da gente, na verdade, a perspectiva da gente se transformar em um país mais competitivo, mais empreendedor, ela passa pelas grandes empresas, óbvio, mas elas principalmente passam pelas pequenas e médias e micros. Porque é onde tem um volume, onde tem a escala, digamos assim, para isso acontecer. E é onde a gente gera 60% dos empregos, onde tem 50% do valor agregado, né, a nível nacional, e onde tem 30% do PIB. Tá? Dentro desse contexto, a inovação, ao meu ver, ela tem que ser entendida sobre algumas determinantes. E aí eu vou trazer também com muita tranquilidade, digamos assim, não na posição de especialista, mas como alguém que estuda sobre o tema, está sempre em contato com empreendedores e empresas, mas há algumas determinantes que, né, eu percebo e que também tem estudos que apontam que existe essa correlação com o caso de sucesso e com inovação e com as empresas que adotam essas práticas, tá? A primeira delas, e a gente conversou um pouco antes, né, do podcast a respeito, que é o alinhamento estratégico. É impossível a gente pensar que de maneira mágica ou de maneira repentina a gente vai ter uma empresa que sistematicamente utiliza a inovação para ser mais competitiva. Então, inovação, ela é uma pauta de alta administração e tem que estar na estratégia. Mas, por outro lado, se a estratégia ela também está longe, né, do planejamento tático, do planejamento operacional, das pessoas que de fato executam as atividades da empresa, ela também só vai ser um sonho, só vai estar ali escrita no papel. Então, a inovação, para mim, ela deve ser tratada dessa forma e talvez seja a primeira mesmo condição para que as empresas consigam dar esse próximo passo. O segundo, e é impossível a gente também falar sobre empresas sem falar de pessoas, né? Porque elas que vão partir da estratégia e vão desdobrar em ações e vão gerar esse resultado na ponta, são os talentos. São as pessoas e o time que vão conseguir desdobrar o que está no planejamento estratégico, na estratégia da empresa, para, a partir dessa lógica de inovação e até, já vou adiantar um terceiro, né, de cultura do erro, levar isso para a empresa. Então, o terceiro que eu já queria, o terceiro ponto que eu queria colocar é em relação à cultura organizacional da empresa, que ela deve ser também orientada para testar novas formas de se resolver esses problemas. Por isso que inovação também, ela, ao meu ver, está muito relacionada com cultura e com essa margem para errar. E aí eu não estou dizendo que a gente vai fazer tudo de qualquer forma, que a gente vai fazer a toque de caixa, não é isso. Mas se a gente não parte desse pressuposto de que a gente precisa testar novos métodos, testar novas formas de fazer, a gente não consegue fazer algo diferente, né? Bacana. E aí tem um ponto legal, que é só fazer um parênteses, Arthur. O erro é diferente, né, de você ser incauto, você está fazendo a coisa de qualquer jeito, né? O erro, dependendo se existe um padrão, um processo, e ele coloca a vida de pessoas em risco, o erro ele não pode ser cometido. Então você não vai inovar de qualquer jeito naquele processo e tentar coisas novas. Então, quando você tem essa precaução, o erro ele tem que ser visto como uma tentativa de aperfeiçoamento, de forma segura, e existem formas de trabalhar. Porque senão fica todo mundo, aqui não se pode errar, né? Então ninguém tenta algo novo, ninguém inova, ninguém traz algo diferente do que se faz, né? Sim. Então a pessoa é sempre punida. E que está muito relacionado até um sistema de benefícios, né? Um sistema de definição das regras do jogo, um sistema de recompensas que
também deve estar, né, na alta administração, na estratégia da empresa para estimular que as pessoas internamente consigam até pensar nisso, né? Porque se você sabe que ao fazer alguma coisa e eventualmente dar errado, e é isso, só erra quem tenta, se você for punido por isso, muito provavelmente você vai tolir não tente. e você não vai fazer e vai ser ali quase que uma máquina mesmo, né? Ordinariamente vai fazer o que está ali colocado e você não tem essa possibilidade de pensar em outras formas, em diferentes formas de entregar aquele resultado. Legal. Tem uma outra correlação importante quando a gente fala sobre inovação em empresas, ou inovação em empresas bem-sucedidas nesse contexto, que é novos produtos. Então, acho que a gente precisa sempre retomar essa perspectiva mais pragmática também, de que, na verdade, a empresa ou o mercado não são instituições fantasmagóricas, né, que existem e que estão afastadas da vida real das pessoas. As empresas oferecem produtos e serviços que estão ali para resolver algum tipo de necessidade da sociedade, das pessoas, e que, no final das contas, faz com que a gente tenha, né, mais facilidade para desenvolver algum tipo de atividade ou ter alguma satisfação nossa atendida. Então, se as pessoas mudam, e hoje em dia tudo muda tão rápido, né? A gente também comentava antes da gravação como que antigamente os planejamentos estratégicos demoravam, né, 10 anos, né? Eram planos de 10 anos. E hoje, depois passou para 5, para 2, e hoje a gente tem ciclos cada vez menores, né? Porque o mundo ele muda muito rápido. E também isso tá, ao meu ver, relacionado com a questão tecnológica, né? Que eu comecei respondendo essa resposta. Hoje em dia, se alguma coisa acontece no Japão, quase que em tempo real, a gente vai saber aqui no Brasil. Então, a gente vive num mundo de produção de conteúdo, de novas informações, que é muito rápido. Então, tá tudo mudando. Às vezes, você tem algo que fica em hype, né? Então, uma informação que parece que vai mudar o mundo, ou que tá todo mundo olhando para isso. No dia seguinte, já tem uma outra informação que já substitui essa. Então, a gente precisa estar cada vez mais atento a essas mudanças, né? Interessante, desculpa, Arthur. Imagina. Esse ciclo, né, marcou muito, você falou de encurtar. Sim. De fato é o que a gente vê. A gente falou aqui de 10 anos de planejamento estratégico, mas quando a gente estuda lá, década de 70, era planejamento estratégico de 30 anos. Era um negócio assim, absurdo. Então, e me fez lembrar que uma ocasião que me marcou muito, eu ficava um pouco assustado com a velocidade das coisas, querendo me inteirar de tudo. Isso lá, sabe, 2018, 2019, eu fui numa palestra da XP, né, aquele XP Expert em São Paulo, e teve uma rodada ali de uma mesa redonda com o Jorge Paulo Lemann, e aí ele me falou algo que eu me identifiquei muito, né, o Jorge Paulo Lemann, o maior, né, bilionário do Brasil, falou assim: eu me sinto um dinossauro apavorado. E essa frase dele foi para, né, pra internet, enfim. Ele falou: eu me sinto um dinossauro apavorado. Por quê? A disrupção está cada vez mais rápida, novas tecnologias, inovação. E me sentindo assim, eu fiquei, ele fala, né, na fala dele ali, fiquei anos meio que parado até numa inação. E eu falei: poxa, esse pavor tá me assustando e tá até me impedindo de fazer e colocar a mão na massa, né? E ele falou: não, aí depois eu decidi ser um dinossauro em movimento. Continuo um dinossauro, continuo sempre atrasado, nunca sei que eu vou estar, né, ali na crista da onda, mas eu tô em movimento. Por quê? Porque senão eu vou virar um dinossauro em extinção. Sim. Então isso me marcou, eu falei assim, cara, o maior bilionário do Brasil, o cara que tem assim, dezenas ou centenas de milhares de funcionários, né, na Ambev, na Burger King, etc., o cara tá apavorado. Ele tem uma equipe gigantesca, milhares de pessoas para pensar em inovação, o cara tá apavorado. E aí vamos dizer assim, eu me culpava, né, por sentir assim, assustado com essa velocidade. Depois eu falei: não, ok, tem que aceitar e entender, ficar em movimento e, sobretudo, o pouco que a gente entende, colocar em ação. Sim. Né? Me marcou um ponto que eu até anotei aqui, que você colocou sobre inovação, olhar para o mesmo bicho, né? E você coloca o conceito de resolver o problema de forma otimizada, que eu até anotei aqui.
Porque inovação é isso. Muita gente pensa, inovação é criatividade, inovação é eu quero saber de tudo. Não, você precisa colocar em prática. Você Sem tem dúvida. a criatividade, que é um eixo, o outro eixo é aquilo funcionar e Sim. ser prático de fato, no sentido de resolver alguma coisa, né? E gerar resultado. E gerar resultado. Eu acho que essa colocação é muito pertinente, porque talvez pela forma como a gente aprendeu, a gente acredite que a gente consiga ou estudar sobre tudo, ou cada vez mais tentar trazer pra gente esses novos conhecimentos e tudo mais. Só que hoje em dia a gente produz um conhecimento em volume que é impossível para uma pessoa só se transformar em especialista em tudo. Então, cada vez mais eu acredito que no mundo que a gente vive, a colaboração, o compartilhamento são excelentes formas para a gente conseguir acelerar essa curva de crescimento nossa enquanto indivíduo e, consequentemente, das empresas, né? Algumas frases elas acabam se transformando em clichês, mas eu acho que elas têm o seu lugar, né? Não existe CNPJ forte com CPF fraco. E é um pouco disso, né? Quando a gente pensa que sempre por trás de uma empresa você tem uma pessoa, várias pessoas, e que tá tudo bem você não saber tudo sobre aquele assunto, como até o próprio Jorge Paulo Lemann colocou, você começa a ficar um pouco mais tranquilo. Você pensa assim, poxa, eu não preciso então ler todos os livros do mundo sobre gestão, sobre administração, sobre negócios e tudo mais. Eu posso ter, obviamente, conhecimento também de diferentes formas, a partir de conversas como essa, de você que está ouvindo a gente pelo podcast, ou numa conversa de bar, enfim. Eu gosto muito dessa perspectiva menos heróica, digamos assim, Mas do algo empreendedor. que me incomoda muito te ouvindo, Arthur, é que as pessoas ainda estão criou-se até um clichê de falar zona de conforto, né? Sim, Mas algumas pessoas pararam de se atualizar. E aí, isso tem muito a ver. Eu sempre brinco assim: a gente primeiro tem uma curiosidade, você se torna muito criativo, porque você começa a se encharcar de muito conhecimento, e depois você passa para a inovação. Então, eu sempre tenho na minha cabeça uma escalazinha do tipo curiosidade, criatividade e inovação. Só que as crianças, até vou colocar na educação dos meus filhos, né? A gente tende a matar a curiosidade na infância. sim. Vou te dar um exemplo. Tem uma frase lá, né? A curiosidade matou o gato. Aí você fala, pô, olha a frase. A curiosidade matou o gato. Vai me matar. Aí você vira pra criança e fala assim, deixa de ser curioso, menino. Aham. Então, a criança faz um desenho e ela pinta lá o tronco da árvore de vermelho. E ela te apresenta, pai, desenhei aqui. Aí você olha e fala assim, mas tronco é marrom. Então você o tempo todo está tolhindo a criatividade da criança, e isso, quando você falou de cultura, me lembrou assim, cara, como é que a gente está colocando as crianças no mercado de trabalho, né? Porque isso vai afetar a cultura da organização. Empresas e pessoas que são mais criativas, que desenvolvem e que implementam. Sim. Trazendo aquele ponto que acho que o Arthur foi na veia aqui, né? A inovação, ela não está ligada diretamente com tecnologia só. Não. Tem N possibilidades. A troca de uma embalagem pode ser uma inovação. Sem dúvida. A forma como você apresenta o seu produto numa barraquinha de cachorro-quente, ela pode ser uma inovação. E não necessariamente tem que ter tecnologia aplicada. Eu vou aproveitar o seu comentário, Igor, e trazer dois outros pontos, né? Que são complementares. O primeiro deles, em relação a essas caixas que em muitos momentos a gente coloca as respostas ou o conhecimento, né? Porque quando eu disse que em muitos momentos a gente aprendeu de uma forma que talvez a gente não consiga colocar toda a nossa criatividade em prática, eu penso que o seu exemplo ele materializou, não porque a gente não tenha que se apegar e entender que o tronco da árvore ele é marrom, por exemplo. Mas, levando esse exemplo para o limite, né? A gente foi muito acostumado a pensar sobre certo ou errado. É isso. Então, isso aqui é certo, isso aqui é errado, como se tivesse só uma forma de Zero você... um, né? É isso aí.
e esse pensamento binário, em muitos momentos, ele prejudica justamente a possibilidade de você pensar Outras um pouco diferente. alternativas, novas oportunidades. Cara, Nem que seja de interpretação sobre aquele fato. é isso. Então, talvez, eu não sei, não sou especialista em botânica ou em plantas, mas eventualmente você vai ter sim uma planta que tenha o caule mais avermelhado. Então, assim, será que todas as plantas têm, ou as árvores têm o caule marrom? O tronco marrom? Não sei. E eu acho que a essência nossa enquanto animal pensante, né, mora justamente aí. Nas perguntas, e muito mais nas perguntas do que nas nas respostas. respostas. Só que, de maneira geral, o sistema, né, educacional, corporativo, ele encontrou essa forma de... Eu tomo muito cuidado porque, para mim, educação é um tema muito complexo e que a gente não pode tratar como algo pejorativo, né? Então, aqui eu não estou querendo dizer que a gente deve desconsiderar a educação formal, nada disso. Mas eu penso que se o mundo também mudou tanto nos últimos anos, a gente precisa de uma educação que consiga abarcar todas essas mudanças. Por isso que hoje, inclusive, eu vejo uma série de instituições de educação que já estão se preparando, ou que já estão, de fato, se transformando e oferecendo um serviço mais adaptado a essa lógica de educação por projetos, uma educação empreendedora, uma educação inovadora, que, na verdade, ela tem que estar muito próxima dos problemas da sociedade, dos problemas das pessoas, das organizações, e não só algo... fixo, digamos assim, engessado, né? Colocado dentro de uma caixa, né? Exato. Até porque hoje em dia, como o acesso ao conhecimento ele é muito grande, não é só sobre ter o conhecimento, ter a informação ou não. É o que você vai fazer com aquilo, né? Como que você vai interpretar para você fazer uma análise crítica e uma tomada de decisão para tomar ação e gerar algum resultado. Porque não adianta eu saber só, sei lá, que um gráfico ele tá com uma tendência de alta, mas qual que é o contexto, né? O que tá por trás? Se encharca, né? Eu gostei que você falou, encharca de conhecimento, de informação e não faz nada com aquilo, né? Exato. E dentro do mundo corporativo hoje, a gente percebe que fazer o certo só não basta. Sim. Tem uma frase aí do ex-CEO da Nokia, que está muito em vista hoje, que ele fala assim, a gente fez tudo certo, né? Ele fala assim, não erramos em nada, e ele chora na entrevista. Então é um caso que ficou conhecido. E aí você começa a perceber o seguinte, o fato de você não inovar no seu processo produtivo, ele indiretamente ele está te levando para um lado de fracasso. Sim. Porque N casos de grandes empresas, e aí a gente pode entrar nas pequenas, médias e micros, onde a pessoa fala, não, mas isso aqui é o básico bem feito, tá, mas isso não basta. O que a gente precisa ir além, né? Hoje as pessoas estão cada vez implementando novas formas de atender as dores do público, do cliente, em atrair novas oportunidades. Sim. Eu acho que é o padrão, né? A empresa, o objetivo é crescer, gerar lucro. E o empresário começa ali a crescer, monta um negócio, tem uma, duas pessoas, vai crescendo, crescendo. Uma hora, aquele negócio tende a ficar estável. Flat, e ele entende assim, descobrir o caminho do dinheiro. Tô ganhando dinheiro, tô gerando um emprego, tô contribuindo com a comunidade e tá tudo bem. Só que ele esquece que a todo instante tem várias mentes, várias pessoas pensando em novos negócios que podem, inclusive, substituir aquele negócio dele, né? Sim. Tem até aquele termo organização ambidestra, né? Você precisa ser uma organização que você tente construir algo que vai destruir a sua própria empresa, né? Então você vê a Kodak inventou a câmera digital. Aí alguém deve ter feito, e perguntas, elas te levam para um outro patamar, ela te leva para outro patamar, mas ela te tira também. Sim. Imagina o cara que apresentou a câmera digital como protótipo dentro da Kodak. Alguém olhou para ele e fez uma pergunta assim, mas como é que a gente vai continuar vendendo nossos filmes, nosso papel fotográfico? Mas quem vai querer imprimir isso aí? Então, quem vai deixar de imprimir? Então, assim, as pessoas querem o papel. Então, como é que a gente vai vender? Então... É muito curioso isso aí. Tem também do Henry Ford, né? Fala-se assim, se eu perguntasse para as pessoas o que elas queriam,
elas iam falar que queriam cavalos mais Cavalos. rápidos, né? Então, é mais ou menos isso. Poxa, eu acho que o difícil da inovação é isso, né? E Uhum. até no nosso negócio, pensando em consultoria, a gente pensa, poxa, o que que o cliente quer? Só que ao mesmo tempo que a gente tem que pensar o que que ele quer, a gente tem que entender o que que ele precisa. Exato. E dentro do que ele precisa, a gente tentar inovar. Acho que o desafio da prática da inovação tá aí, né? Essa é uma questão, para mim, determinante quando a gente fala sobre, né, empresas, inovação, porque no final do dia, as empresas elas estão buscando atender a algum tipo de demanda sentida, percebida ou não pelas pessoas ou da sociedade. Uhum. E essa frase do Ford, ela é um ótimo exemplo porque, de fato, se o endereçamento da solução fosse fazer cavalos mais rápidos, não teria necessidade do carro. Então, é saber um pouco ler as entrelinhas, né? De fato entender qual é a necessidade. E ali acho que estava bem colocado qual era a necessidade. Mas, mais uma vez, existem sempre diferentes formas de você alcançar um objetivo. Então, se o objetivo, nesse caso, né, era chegar mais rápido em algum lugar, ter cavalos mais rápidos, de fato, era uma forma de atender. Uhum. Mas, por outro lado, se você tivesse uma outra coisa, né, que deu-se o nome de, né, carro, automóvel, enfim, também resolve essa dor, né, alcança esse objetivo. É porque a inovação ela traz também uma questão de desejo, né? Sim. Então, nem sempre é a solução, mas sim não atender a necessidade apenas, mas criar o desejo. Então, Sim. você começa, a necessidade são as questões básicas, Sim. e como é que você estimula o desejo nas outras pessoas de E trazer mais conforto. Eu acho que ao longo do tempo Isso. busca-se isso, né? Todo mundo quer mais conforto, quer ser melhor atendido. Então, você pensando nesse exemplo, né, simples aí do cavalo e o carro, poxa, se eu fizer um negócio aqui com um motor e que vai andar e que você pode estar até coberto ali, né, sem a carroça e sem o vento, né? E deixa eu Então- explorar um outro ponto aqui. Arthur, você tem viajado, tem visto muita tendência fora do país. Queria tirar uma dúvida aqui. Por que o norte-americano ele tem uma tendência em querer coisas muito novas, às vezes não tem lugar nenhum, mas, cara, que vai dar certo, e o Brasil a gente acaba enxergando às vezes como algo... a gente olha e fala assim, pô, mas ninguém investiu nisso, alguma coisa de errado tem, né? Uhum. E quando você olha para a cultura norte-americana, o cara é sedento por algo que não foi desenvolvido. Uhum. Por que a gente encontra ainda um pouco assim na sua visão, tá? Eu Aham, sei que claro. a gente não tem às vezes, mas o que você percebe nesse movimento, assim, quando você tem conversado com outras pessoas? Essa pergunta ela não é simples de ser respondida, e eu sempre tenho muito cuidado ao comentar sobre realidades diferentes, porque eu acho que não tem texto sem contexto. Então, as pessoas são diferentes, consequentemente, os países eles são diferentes, e eu acho que é legal também trazer uma perspectiva de que o país, uma cidade, ele nada mais é do que a somatória do pensamento ou da cultura daquelas pessoas que estão ali. Uhum. Então, e eu sempre gosto de fazer essa reflexão, porque senão parece assim, os Estados Unidos faz assim, assim, assado. Ou outro país faz assim, assim, assado. Mas assim, no final do dia, aquele contorno que a gente tá acostumado a ver no mapa, né? No mapa mundi, no Atlas e tal, aquilo ali não faz nada, né? Assim, as pessoas que estão ali que fazem alguma coisa. E aquelas pessoas, elas, por estarem dentro desse contorno, desenvolvem essa cultura a partir dos pensamentos, das ações, das práticas, e aquilo se transforma, né, em realidade, em verdade, para aquele país. Mas as pessoas, elas são muito diferentes e, consequentemente, a situação onde elas estão inseridas faz com que elas tenham uma reação diferente Ao risco, né? Até a lidar com o risco, né? a tudo, na verdade, né? Porque se você, e pensando no Brasil, que é um país gigante, muito diferente entre si, né? Se você é uma pessoa nascida, criada e que se educa e aprende, né? Se transforma em indivíduo no sul do país, você tem um tipo de realidade, um tipo de pensamento, um tipo de cultura como um todo. Se você nasce no Nordeste,
é diferente. Se você nasce no norte, também. E aí não existe certo ou errado, né? Assim, existe essas condições que estão ali apresentadas dentro desses locais, né? Então, o primeiro comentário é esse, porque Isso vem até um da cuidado. colonização, né? A colonização já partiu diferente, Pois então é, todo um contexto, de né? tudo. Verdade. Então, eu vou responder a sua pergunta, mas eu acho que é importante fazer esse pano de destaque fundo, anteriormente, porque não tem uma resposta, né, certa, Única, né? única para isso, porque existe toda uma construção da cultura, da forma de pensar desses locais. Mas, de fato, ao ter a oportunidade de visitar outros lugares, tem uma coisa que eu percebo que ela é determinante quando a gente discute sobre a forma como as pessoas ou os países reagem a essas situações. Eu também participei de uma outra organização que chama Vetor Brasil. Ela é muito voltada para melhorar o serviço público do Brasil. Então, em um treinamento, em uma capacitação, eles trouxeram um arquétipo de países comparado com idades de pessoas, tá? E foi muito interessante porque o Brasil, segundo esse arquétipo, ele é um adolescente de 17, 18 anos. E o adolescente de 17, 18 anos, ele geralmente tende a achar que a culpa nunca tá nele. Que a culpa sempre tá em outra pessoa. A palavra culpa eu também falo com cuidado, porque culpa tá muito ligado assim, a uma concepção religiosa do erro e tudo mais. Então eu prefiro responsabilidade. Mas o problema nunca tá pro adolescente de 17, geralmente, tá, gente? Eu tô trazendo algumas generalizações só pra ilustrar, mas o adolescente de 17 anos nunca tá errado. É sempre a mãe, é sempre o pai, é sempre o professor, é sempre alguma coisa externa, sabe? Por outro lado, quando você vai ficando mais velho, você vai percebendo que, na verdade, em muitos momentos, essa responsabilidade ela é sua. Então, eu gosto muito de trazer um conceito, quando até a gente fala de liderança e tudo mais, que é autorresponsabilidade. Então, eu percebo que, de maneira geral, e aí eu não estou dizendo sobre países como um todo, estou só falando sobre pessoas, porque eu já fiz um primeiro recorte sobre como que eu acho que isso se desdobra, né, na cultura e no país como um todo. Mas as pessoas que elas são mais adeptas a risco ou a tomar ação para fazer alguma coisa, elas geralmente tendem a se entender como responsáveis desse processo. Ou seja, não é o fato em si, é sobre como você reage àquele fato. Então, o que eu percebo nos Estados Unidos, por exemplo, ou em outras nações, é que em muitos momentos, independentemente das circunstâncias, né, da situação, do contexto que ela está inserida, as pessoas dizem assim, não, beleza, eu sei que tem esse fato, mas a responsabilidade de fazer alguma coisa com isso, ela é minha. Ela não é de uma outra pessoa ou de uma outra organização. Então, eu percebo um senso de autorresponsabilidade, até mesmo de pertencimento em relação àquele contexto, muito maior em países que são mais adeptos a empreendedorismo ou a risco. E por que eu digo isso? Porque, no final das contas, não é só sobre... Eu vou voltar, assim, né, nessa questão do contexto, porque em muitos momentos a gente tem uma visão muito determinista, digamos assim, da situação, né? Tipo, não, olha, eu nasci nesse contexto, eu tenho essas situações, então eu preciso esperar alguma coisa mudar para essa situação mudar. Não vai acontecer. Né? Eu falo muito sobre, e é uma análise sobre mim, tá? Atividade física. Poxa, eu tô com a agenda muito difícil, quando passar a entrega de tal projeto, eu vou me organizar melhor e eu vou voltar e tal. Não vai. Não vai. Talvez não seja sobre o projeto, talvez seja sobre você, sobre a sua prioridade. Então, é um pouco dessa perspectiva de autorresponsabilidade que eu percebo num primeiro momento, sob essa ótica, né, das pessoas, que talvez ajude a gente a responder essa pergunta. O Pano de Fundo também colocou muito bem a questão da cultura, né? Sim. Então, a cultura onde você foi criado é você se entender que eu sou um cara conservador e por entender que eu sou conservador, eu tenho mudado isso todos os dias. Sim. Então, eu sou o cara que às vezes quer sempre a mesma forma, eu falo, cara, tem que fazer diferente, não adianta, então tem que mudar. Então, e óbvio, e aí eu acho que a gente não pode ser raso
nessa Essa análise. questão. Quando a gente fala sobre empreendedorismo nos Estados Unidos, é totalmente diferente de empreendedorismo no Brasil. Uhum. Pelas condições de mercado, por acesso a capital, Pela educação, até pelo país, na né? escola, né? A pessoa já vê tendência de mercado, estuda sobre mercado de capitais, Sim. então já tem essa. E até pela construção do país, né? Exato. Assim, eu tenho muito cuidado também ao falar sobre isso, porque, particularmente, eu não acredito que a gente pode colocar no mesmo balaio alguém que decide empreender nos Estados Unidos por escolha, do que alguém que, em muitos momentos no Brasil, empreende por necessidade. Perfeito. Então, quando a gente olha, e infelizmente a gente de fato tem tido muitas oportunidades de olhar para pessoas que compram balas, por exemplo, e vão vender no sinal, eu particularmente não acho que a gente pode romantizar e gourmetizar o termo empreendedorismo dizendo que aquela pessoa está empreendendo. Eu não estou dizendo que também a gente não deve valorizar o esforço que aquela pessoa está tendo de tomar ação, de fazer alguma coisa para melhorar Mas de vida. a medida foi forçada por uma situação, por uma necessidade, não por um sonho. Sem né? dúvida. Então, eu acho que isso é Olha. importante para a gente não querer comparar os Estados Unidos com o Brasil ou qualquer país com outro. Quando eu fiz a pergunta, me veio assim um exemplo assim o meu cunhado uma vez foi na Suíça, não lembro onde ele foi, e ele comentou sobre uma máquina que ela serve leite, leite na máquina. Eu não lembro o caso que ele... Eu falei, será que isso funcionaria no Brasil? Né, você vai numa máquina, vai lá e escolhe a quantidade de litros de leite que você quer, ela vai, invasa tal, e você tira. Aham. Aí eu pensei, pô, mas eu nunca vi isso por aqui. Acho que não dá certo. Uhum. Aí, por eu nunca ter visto, possivelmente acho que não vai dar certo. Então É interessante, mas essa questão da cultura, eu nunca pensei, achei sensacional a inovação ligada à palavra autorresponsabilidade, no sentido de que existe uma realidade, existem problemas e questões, né, e oportunidades, e o responsável por atuar, né, o ator para movimentar tudo isso sou eu. Sim. Então, quando a gente eventualmente, né, atualmente fala-se, né, muito de autorresponsabilidade, accountability, enfim, a gente pensa assim, não, puxar a responsabilidade de resolver. Só que peraí, talvez é muito mais, de resolver usando todos os artifícios possíveis, e entre eles a inovação. Né? E ainda vou trazer um ponto, a questão do tempo, do time que você vai oferecer essa inovação para o mercado, ela conta. Sem dúvida. Vem um exemplo que sempre me vem à cabeça, do Gurgel. 1974, apresentando o carro elétrico. Primeiro carro elétrico Brasil e América Latina. No time que talvez não era certo. Sim. Tem comentei um pouco sobre palestras TED, né? Tem um TED super interessante sobre fatores de sucesso para empresas, empreendedores, enfim. E o principal deles é timing. Eu não sei se é exatamente nesse TED, mas eu sei que antes do Uber estourar com uma plataforma de compartilhamento de carros e tudo mais, foi testado um aplicativo bem semelhante, não sei se em Nova York ou em algum outro lugar, muito parecido com o Uber. E à época, esse aplicativo tinha uma tecnologia melhor, tinha uma estrutura melhor, tinha até mais capital, mas veio um pouco antes. E a sensação que as pessoas tiveram era assim, poxa, mas que esquisito, eu vou pegar o meu carro e vou rodar, vou dar carona para outras pessoas, vai compartilhar. Foi estranho. Foi estranho. Então, essa lógica da economia do compartilhamento ainda não estava no momento certo. E aí a Uber vem com essa solução, de novo, parecida, mas um pouco à frente, onde as pessoas elas já estavam mais abertas a fazer isso. Seja enquanto motorista, seja enquanto cliente. E aí, deu certo. Então, acho que é uma outra indicação também. O seu comentário é super pertinente. Legal. Do timing, acho que esse TED também vale a pena. Eu não sei exatamente o nome, pessoal, mas se vocês colocarem alguma coisa nessa linha de TEDx, fator de sucesso, tempo, vocês vão achar Muito legal. no YouTube. Isso até é uma questão para mim que o desbravador nem sempre vai ser quem vai ganhar dinheiro com aquela inovação. Na Não. verdade, ele vai
vai ser desbravador e ele tá abrindo a porteira para os outros, né? Nesse caso do Uber, por exemplo, ele abriu a porteira para o Uber ganhou dinheiro, o cara ficou no meio do caminho, né? E aí a gente volta em uma outra frase, falei de algumas frases clássicas ou clichê, né, no meio empreendedor, e uma delas e não necessariamente só no meio empreendedor, mas quem chega antes bebe água limpa. Isso aí. Mas se a água estiver intoxicada, você vai Já ser o primeiro a morrer, né? Você vai ser a evidência de que você não pode beber daquela fonte. Não era o certo. Exato. Então, assim, eu não gosto. Acho que vocês já estão percebendo pela conversa, né? Mas eu não gosto de entendimentos absolutos em qualquer situação. Eu acho que o contexto importa, tudo é relativo. Você tem que, de novo, invocar uma característica que nós, enquanto espécie humana, a gente tem, que é de reflexão, de fazer perguntas, de análise crítica. E a partir do momento que a gente perde isso, a gente está perdendo o nosso ativo mais precioso, ao meu ver. E Arthur, Wender, deixa eu jogar uma bomba aqui na mesa, então. Imagina assim, pequeno empresário, microempresário, ele fala assim, cara, eu preciso inovar. Sim. Não faço ideia como. O que esse cara faz? Tá. Se veja como micro ou pequeno empresário. Se a gente incorporar o papel. Tem ali 5 funcionários, o cara tem 10, 5 funcionários, está numa curvazinha flat de venda, perde cliente, ganha cliente, não consegue sair daquele patamar. O cara sai, ele fala, pô, legal, tá, inovar é importante, mas o que eu faço? Eu vou aproveitar a sua pergunta e ligar com um ponto que a gente falou anteriormente da autorresponsabilidade, tá? Obviamente que quando a gente... Na verdade, obviamente, quando a gente traz essa discussão para o âmbito macroeconômico do país, a gente vai cair em questões como burocracia excessiva. E eu gosto de falar o excessiva depois porque burocracia é uma palavra não necessária e que eu sou muito apegado à origem das palavras também. Burocracia é burô de escritório e cracia de regras. Então, burocracia é algo que não vem só da esfera pública. Ela vem também da história desse contexto privado, da esfera privada. De regras para escritório. E a burocracia, ela naturalmente deveria servir para definir boas regras para funcionamento de organizações. A partir do momento que essa burocracia ela não é útil ou que ela é excessiva, ela se torna um problema e a gente, em muitos momentos, vive isso no país. Primeiro ponto. Segundo ponto, a gente também pode falar sobre os enormes problemas de contencioso tributário e a complexidade do sistema tributário do país, dentro desse contexto. E um terceiro, que também é determinante para o crescimento de qualquer empresa, que é crédito. Então, acesso a crédito, taxas de juros que são razoáveis, né, para o crescimento da empresa. Então, aqui eu estou trazendo 3 questões que, em certa medida, dizem respeito a esse contexto macro, né, do desenvolvimento de empresas, mas que, via de regra, não estão sob o controle do empreendedor, do empresário. São externos. São questões externas. Burocracia, impostos e... Acesso a crédito, acesso a capital. E aí, por que eu estou querendo invocar e mudar o foco? Porque eu não estou dizendo que isso não é importante e que isso não deve, de alguma forma, ser discussão no meio empresarial. Mas a gente, ao meu ver, deveria partir desses fatos que a gente tem e tentar trazer outras responsabilidades para nós. Enquanto pessoas de negócios, pessoas que estão inseridas nesse contexto. Então, eu vou responder a sua pergunta, Igor, desconsiderando essas externalidades, porque a partir do momento que você não tem alçada, né, sobre esses assuntos, não é responsabilidade sua agir primeiramente dentro desse contexto. Então, eu prefiro responder a pergunta que você trouxe, trazendo assuntos que são de responsabilidade do empreendedor e que, ao meu ver, vão tocar, por exemplo, em gestão orçamentária, que é um outro grande desafio quando a gente olha para PMS, e também em gestão de pessoas, porque no final das contas, empresa, organizações são sobre pessoas. Tá? Ouvindo falar um ponto que me chama a atenção também, a concorrência. Sem a concorrência você não ganha qualidade, né? É engraçado, a concorrência ela te força a ser maduro. Sim. Então, você pode olhar o modelo do táxi, como era, entrou o Uber, depois o táxi ele se reinventou. Sim, você pega um táxi hoje, o cara tá de uniforme limpo, carro limpo, não fumou dentro do carro. Então, houve uma readaptação também, porque a concorrência ela te força, né?
Eu acho que a concorrência é um ponto importante também. Eu vou pedir licença para as pessoas que estão ouvindo a gente. Eu vou só fazer uma pausa, né, na sua resposta para voltar em um assunto que o Wendel trouxe e que agora se retomou, sobre essa questão da competitividade ou do objetivo da empresa. E, de novo, eu sou muito adepto da gente entender que uma organização ela deve resolver algum problema, alguma dor, gerar valor para a sociedade, para pessoas. E aí, o Wendel trouxe uma fala que ficou na minha cabeça, por isso que eu estou retomando, e eu acho que é importante, dizendo que o objetivo da empresa é crescer, vender, gerar lucro e tudo mais. E aí, eu tinha um professor na faculdade que dizia assim, o objetivo da empresa, ele não é gerar lucro, porque isso é premissa. Porque se a empresa ela não gera lucro, ela não existe, sabe? E por que eu acho que é importante fazer esse comentário nesse momento? Porque a gente também vem, nos últimos 200 anos, assentado numa economia muito baseada em indústria. Então, a gente tem hoje a mudança de uma economia industrial, da era industrial, para a era do conhecimento. E também para a era da sustentabilidade, ou tem pessoas que já dizem que esse termo já não é suficiente, para a era da regeneração. Um dado que eu queria compartilhar nesse contexto é o seguinte. 1970 foi um ano maravilhoso pra gente enquanto povo brasileiro, porque a gente ganhou o tricampeonato de futebol masculino e com uma das seleções mais encantadoras da história. Mas por outro lado, pra gente enquanto mundo, 1970 é um ano muito ruim, porque foi o último ano que a gente consumiu menos recursos naturais do que a Terra consegue prover pra gente, enquanto planeta. Ou seja, se o orçamento, se os recursos naturais da Terra fossem colocados em um orçamento, e aí eu estou colocando esse exemplo por conta do contexto da nossa discussão e para facilitar o entendimento, o orçamento da Terra em relação a recursos naturais, ele seria deficitário desde 1970. E essa dívida, esse passivo, ele vem crescendo ao longo dos últimos 50 anos. Uhum. O que eu quero dizer a gente tem sim que olhar para as empresas sobre a ótica de crescimento econômico, de aumento de receita, aumento de faturamento, e também sobre essa ótica de competição, de aumentar a eficiência, a produtividade, a qualidade daquele serviço, produto que é oferecido. Mas eu acho que hoje a gente também tem uma outra componente nesse contexto, que é essa lógica do tripé, né? Econômico, mas também do tripé social, do tripé ambiental, porque não é coincidência e não é papo de ambientalista, a gente de fato vive um momento onde a gente tem essa necessidade de repensar esses modelos que, ao meu ver, tendem a ser hoje mais colaborativos, ou muitos falam sobre competição, né, do que sobre competição. E eu não estou dizendo também que é simples, que tem resposta fácil, não tem. Eu acho que a gente vive num momento muito sui generis do mundo como um todo, porque a gente também tem uma população crescente que ultrapassou 8 bilhões de pessoas, demandas de alimentação ou de serviços ou de conforto, como você trouxe, que estão aí e que a gente precisa entender como que a gente vai, dentro de um planeta que tem recursos finitos, conseguir entregar valor e ter um mínimo de harmonia para que a gente consiga viver bem. Senão a gente vai ter que cada vez mais criar condomínios afastados, muros maiores, e eu acho que a gente tem condições, por conta da nossa criatividade, por conta dos fatores globais de produção, por conta da tecnologia, de pensar como que a gente consegue concatenar todas essas questões. Uhum. Vou terminar a pausa e aí voltar para a resposta que eu queria trazer, Igor, que é um pouco de método, digamos assim, porque em muitos momentos eu percebo que inovação também é tido como pastel. Essa é uma brincadeira que eu faço, é o seguinte, a pessoa fala assim, não, eu quero inovar. Aí ela chega assim e fala, ó, me dá um pastel de queijo, 2 pastéis de carne, porque eu vou levar pra casa, assim, é como se fosse algo muito simples, sabe? Me dá uma solução inovadora, ou me dá aqui alguma resposta pra esse problema que eu tenho. E, ó, naturalmente, não é assim, né? O processo de inovação não é pastel, não é simples, ele também não precisa ser totalmente engessado, porque senão ele vai deixar de ser inovação, mas
existe uma série de ferramentas, de contornos, de métodos que ajudam o pequeno empresário, o médio empresário, a seguirem nessa jornada, né? Eu falei no início que, muito humildemente, eu não me considero um consultor ou um especialista em adoção de inovação pelas empresas. Então, como bom estudioso, ou como uma pessoa que gosta de sempre tá bem embasado, né, para não falar besteira, eu trouxe um método e até uma referência que eu acho que a gente pode compartilhar com as pessoas que estão nos ouvindo, que é da Endeavor. E a Endeavor é uma organização internacional de empreendedorismo que veio para o Brasil no início desse século, né, no início dos anos 2000. E, inclusive, uma curiosidade talvez, é uma das principais organizações responsáveis por colocar o termo empreendedorismo no dicionário. Então, eu já trouxe uma referência, né, internacional que está bem colocada no contexto brasileiro, porque eu acho que, de novo, falar sobre empreendedorismo em qualquer país do mundo é diferente de falar no Brasil, assim como o contrário também seria verdade. Então, eu gosto de exemplos que sempre tangibilizam o contexto brasileiro. Então, a Endeavor publicou um documento que chama 4 P's da gestão da inovação para PMEs. Então, ele é bem específico para pequenas e médias empresas. Fica a sugestão de leitura. E eu gosto muito como eles... eu gosto muito da Endeavor de maneira geral. E eu gosto muito como eles trouxeram o início, o objetivo. Por que eles produziram esse documento? E aí eu vou ler para ser literal. Legal. Eles disseram assim, esse documento é importante para organizar a capacidade de inovação da empresa para torná-la mais competitiva de forma contínua. E eu acho que essa frase ela é riquíssima porque, na minha visão, tá? Essa é uma interpretação minha. Quando ela usa o termo organizar, eu entendo que, de fato, os insumos que a pequena, que a média empresa precisa, ou os insumos que essas empresas precisam para inovar, eles já estão lá. Mas eles não vão acontecer num passe de mágica. Então você precisa, de fato, organizar todo esse sistema para que ele seja mais inovador. Mas por que a gente vai fazer isso? Poxa, porque a empresa ela precisa se transformar em uma empresa mais competitiva. Então aqui ele está já deixando bem delimitado o porquê que a inovação é importante. De novo, para não deixar a inovação nesse campo, nesse caráter muito subjetivo. Uhum. Então não é inovação para a empresa parecer legal. Não é colocar puff, piscina de bolinha ou um ambiente colorido e falar que você está sendo inovador. Não. Aqui é para tornar a empresa mais competitiva. Uhum. E por fim, o de forma contínua para mim ele é a cereja do bolo, porque em muitos momentos as empresas, e aí nesse caso mais as grandes, contratam alguma consultoria e acham que em 6 meses ela vai ser uma empresa absolutamente inovadora, líder de mercado e tudo mais. E inovação também não é sobre um estalar de dedos e você ter um novo produto ou uma solução disruptiva. Ela é contínua. Inovação é transversal à empresa. E existe, inclusive, muitas discussões sobre departamentalizar a inovação. Então eu tenho um departamento de inovação, um núcleo de inovação, ou se eu consigo fazer isso de maneira transversal, né? O que é melhor? Uhum. Porque a partir do momento que você tem um departamento, você está mostrando que você se importa com o assunto, mas e se a inovação só ficar dentro daquele departamento e não ganhar a empresa? Você tem um problema. Uhum. Por outro lado, se você não cria o departamento, como que você garante que ela seja transversal à organização? Então, são boas reflexões que, de novo, não tem certo ou errado, aí vai muito do perfil da empresa também, como que elas conseguem, ou o que é melhor para implementação dessas práticas. E tem casos onde é feito de maneira mais transversal e outros que são mais de maneira departamental. Mas, voltando aos 4 P's, né, para compartilhar com as pessoas que estão ouvindo a gente, o primeiro deles, e eu acho que essa pergunta ela foi feita no momento dentro desse podcast legal, porque a gente já discutiu um pouco sobre várias das coisas que eles vão trazer agora de maneira um pouco mais sistematizada, tá? O primeiro deles é propósito para inovar. E aí quando a gente fala desse propósito para inovar, a gente vai revisitar a discussão que a gente fez sobre estratégia.
Uhum. Não tem como a gente achar que uma pequena e com uma média empresa ela vai inovar sistematicamente se ela não tiver isso como propósito e não tiver isso dentro da estratégia. E aí tem uma outra reflexão consequente, que é qual que é a missão dessa empresa, né? Qual que é a razão dessa empresa existir? E onde que ela quer chegar daqui a 1 ano, 2 anos? Se isso não tiver bem colocado para a empresa, né? Dificilmente ela vai ser bem sucedida no processo de inovação. Porque ela não tem ainda nitidez de onde ela quer chegar, do porquê que ela existe. Uhum. Então, o primeiro P toca muito dentro desses temas. E tem uma outra coisa dentro do P que o material da Endeavor coloca muito bem, ao meu ver, que são metas. Não adianta a gente achar que inovação é um assunto subjetivo, que inovação é só legalzice, porque não é. Você precisa ter intencionalidade e definir metas para onde você quer chegar. Então, esse é o primeiro P, tá? Bacana. Legal. O segundo P, processo para inovar. E aí, acho que é legal também a gente revisitar, e o documento traz isso, sobre a cultura da organização. De você ter possibilidade de você criar um ambiente que seja aderente a esse desejo de inovar. Porque não adianta a gente achar que a inovação vai florescer em qualquer solo. Por exemplo, e aí eu também trago uma outra discussão que a gente pode voltar nela posteriormente, mas diversidade é determinante para a inovação. Se você tem um time de 5 pessoas ou de 10 pessoas que pensam quase a mesma coisa, como que você vai inovar? Mesmo perfil, mesma caixinha. Mesmo perfil, A gente discute muito isso na sua. mesmo perfil, mesma caixa, mesmo background, todo mundo estudou do mesmo colégio, tem a mesma realidade, veio do mesmo lugar. Uai, tá todo mundo pensando a mesma coisa. Então, como que a gente quer fazer florescer novas soluções, novas formas de pensar, se tá todo mundo pensando a mesma coisa? Obrigado. Sabe? Tem a relação com o processo para inovar. Processo para inovar. Legal, E aí, pessoal, legal. de novo, muito humildemente, essa não é a minha opinião não, tá? É um documento da Endeavor, foi feito por um especialista. Eu tô aqui muito como E nem combinado comigo, tá? Fica a dica já. como uma pessoa que faz curadoria desses assuntos, óbvio que está conectado, mas, Legal. de novo, tem uma coisa que eu não tenho vergonha de dizer não sei sobre isso. E a gente também vive num momento que as pessoas parecem que são quase que obrigadas a saber tudo sobre tudo. E, ó, gente, eu não sei, tô aqui já admitindo e tá tudo certo, tá? Tem muita gente que sabe e acho que é importante a gente estar conectado, colaborar, construir isso junto, tá? Então, dentro do processo para inovar, esse é um primeiro ponto que eu gostaria de trazer a partir da leitura desse documento. Que também, né, nesse processo, ele traz a geração de ideias como um ponto importante. E aí, como eu falei, né, as pessoas diversas, elas vão ter olhares diferentes sobre o mesmo assunto, sobre o mesmo problema, e talvez vão conseguir contribuir de maneiras diferentes para construir uma solução. Então, a geração de ideias também é colocado como uma atividade dentro desse segundo P do processo de inovar. E aí a gente tem uma terceira atividade, né, dentro desse processo, que é priorização. E aí é priorização de oportunidades. Porque a gente precisa partir dessas ideias, né, e geralmente da ideia é excelente. Você chega lá, levanta várias possibilidades, várias ideias e tudo mais, e acho que tem que fazer isso mesmo, mas e aí? Aquelas ideias, você precisa fazer uma análise também do, poxa, será que isso aqui é aderente para o contexto que a gente está inserido? Será que isso aqui faz sentido? E aí você começa a fazer uma análise quase comparativa, né? Não, eu posso fazer isso, colocar esforço, recurso aqui, ou fazer outra coisa. Pensando em esforço e resultado, qual ideia que é melhor? E não tem certo ou errado, vai depender da oportunidade, vai depender do contexto, vai depender do momento. Então, assim, priorização de oportunidades. Essa é uma terceira atividade dentro desse processo. E aí, tem outros dois relacionados ao projeto em si, porque você precisa estruturar essa oportunidade, né, essa ideia e depois essa priorização de oportunidade dentro de um projeto, né? Então,
qual vai ser a fonte de financiamento, o quanto de dinheiro eu tenho para fazer isso, em quanto tempo eu quero entregar. Então, meio que numa lógica bem de projeto mesmo, assim, quase que PMBOK aí da vida, de método para desenvolver aquele projeto e finalmente lançar essa ideia, esse projeto no mercado, né? E aí alcançar novas pessoas, novos clientes, tudo mais. Então, esse é o segundo P, tá? Um terceiro P é pessoas para inovar. E aí, de novo, a gente já acabou tocando nesse assunto anteriormente, porque você pode ter o melhor projeto do mundo. Se você não tiver as pessoas para executar, e obviamente você precisa acompanhar, fazer um monitoramento, fazer gestão daquele projeto, você não vai ter sucesso. Ou você pode até ter, mas foi uma variável aleatória, né? Não adianta a gente ficar só torcendo pro projeto dar certo. A gente precisa, de fato, trabalhar, fazer gestão para que ele seja bem sucedido. E aí, eu acho muito feliz, porque a Endeavor, ela invoca também a diversidade aqui nesse P, e ela divide, digamos assim, 2 tipos de pessoas dentro desse projeto, que são pessoas inovadoras, que têm esse perfil inconformado, esse perfil proativo. Isso são competências que eu percebo que estão sempre relacionadas a pessoas que inovam ou fazem coisas relevantes, geram valor para a sociedade. Mas aí ela divide as pessoas em 2 tipos, né? As pessoas que são inovadoras empreendedoras e as pessoas que são inovadoras gestoras. E, de novo, não tem certo ou errado. São perfis que são complementares. São papéis e responsabilidades que se encaixam na hora certa para o projeto certo. Perfeito. E dentro daquele projeto. Por quê? Você pode ter uma pessoa que é um pouco mais criativa, que tende a ser menos estruturada para colocar essa ideia no papel, mas que tem um poder de vocalizar, de envolver outras pessoas, de engajar o time, de acreditar que aquilo vai acontecer. E essa pessoa é importante. Mas ela sozinha, ela não consegue entregar o projeto todo. Por quê? Porque você vai precisar de competências mais relacionadas a gestão, acompanhamento, monitoramento, análise, um perfil mais executivo mesmo, para que aquele projeto ele consiga caminhar. E aí, de novo, são perfis complementares, não é um ou outro. E aí a gente volta na discussão da diversidade, para a gente conseguir ser bem sucedido, né, nessa etapa do P, que são pessoas para inovar. Por fim, a gente olha nesse documento o quarto P, que é políticas para inovar. E aí, para mim, o políticas para inovar, ela está muito relacionado a aquele trecho do objetivo que eu trouxe, que é de forma contínua. Por quê? Eventualmente, você pode ter um grupo de pessoas que em determinado momento tem um propósito, sabe o que quer fazer, aplica esse processo, tem as pessoas para fazer o projeto, entrega o projeto e aí, beleza. O projeto acaba e você não tem algo que vai vir depois. No final das contas, é porque isso talvez não estivesse tão bem estabelecido na cultura da empresa ou nessas políticas que a empresa tem para inovar. E aí, o que a Endeavor traz como políticas para inovar? Primeiro delas, contratação. A partir do momento que a diversidade é importante, que diferentes pessoas de diferentes perfis são importantes, a contratação ela acaba influenciando na sua capacidade de inovar. Então, a perfil... Eu tô desconfiando que vocês combinaram, hein? Não, por isso que eu falei que não foi Ele combinado. sempre fala isso. eu já trouxe a fonte, e aí é um documento público, tá, pessoal? Pra vocês verem Vai falar que eu li antes. Mas eu fico feliz quando eu trago assuntos que as pessoas que a gente tá São tá dores, né? Nossas. Já estão também, né, discutindo, porque eu acho que boas ideias, elas acabam surgindo em diferentes situações, né? Então, quando eu vejo pessoas que são, né, do métier, do contexto, que trazem, né, essa sinergia, né, assim, me parece que a gente é aplicável, realmente. tá de fato discutindo algo que faz sentido. E é né? prático. Isso. E aí, a contratação seria uma dessas primeiras atividades. E tem mais outras. A sequente é avaliação do desempenho. Então, esse monitoramento, né, de entender como que a pessoa está performando. Primeiro, se ela está confortável, se ela está feliz naquela posição. Porque isso é algo também que eu acho que a gente precisa sempre estar atento, né? Porque parece também que a gente tem que estar
feliz com qualquer tipo de atividade, com qualquer posição que a gente ocupe. Isso vai estar muito relacionado à sua compatibilidade e à sua competência para aquela situação, para aquela posição que você está. Então, a avaliação do desempenho ela é importante para conseguir auferir se aquela pessoa ela está conseguindo entregar e principalmente se ela está no lugar certo, né? Então, quando a gente fala sobre essa política, é quase uma política de RH mesmo, de acompanhamento para entender como que isso está acontecendo. Depois, treinamento. Ninguém nasce sabendo fazer tudo. Ninguém é obrigado a saber fazer tudo. A gente tem a capacidade do Long Life Learning de sempre aprender coisas novas. Eu acho que a gente tem que estar sempre aberto. E aí o treinamento também é determinante dentro dessas políticas para inovar. Em que pese que, aí é a quarta, né? O estabelecimento de parcerias pode ser importante dentro dessas políticas. Por quê? Isso eu acho uma chave. Não necessariamente a organização ela precisa fazer tudo dentro desse processo ou fazer todos os treinamentos. Por quê? A gente vive dentro de um ecossistema que ele é mais complexo, né? Que não é só aquela empresa. Você vai ter as outras empresas do setor, as outras empresas dos diferentes setores. Você vai se relacionar com, né, a universidade, com o governo. Então, essa lógica das parcerias ela está muito voltada para a empresa conseguir ter um pouco mais de abertura para estar conectada com outras organizações, outras pessoas que podem ajudar nesse processo. Legal. Tá? 2 pontos importantes aí, né? Ela tem o core business dela, que é o Sim. que ela faz e faz bem, e ela consegue gastar energia no que é importante para ela e colocar pessoas que são mais capacitadas, às vezes, do que ela, para executar um papel que, às Sem vezes, dúvida. não era ela que teria que desenvolver. Eu acho que talvez a raiz está aí. Assim, o primeiro ponto está nessa contratação aí que você falou, né? E que eu acho que é o padrão nosso, a gente discute, por isso que eu brinquei muito isso, que a nossa tendência é contratar quem parece com a Iguais. gente. Sim. Contratar iguais. Então, lá na SupriBR a gente faz até um clube do livro, né? E surgiu nessa discussão, isso até virou um post lá no meu Instagram sobre isso, né? E aí, a partir do momento que você coloca alguém ali num perfil realmente diferente, você, opa, incomoda porque pensa diferente, porém oxigena e de repente vem a criatividade a partir dela vem a praticidade, né? Eu acho que o maior exemplo que eu tenho, assim, realmente na minha vida, sou eu e o meu primeiro sócio, que é o Jorge, né, lá da empresa. O Jorge e eu somos completamente diferentes, né? Eu sou o executor, o gestor, o métrica e etc. O Jorge é o criativo. Então, a partir do momento, né, que a gente se juntou, falei, caramba, como que isso pode ser complementar? Como que isso dá força, né? E aí, o Jorge já tinha sido sócio de outras empresas, eu não, mas eu comecei a entender que, peraí, o Jorge joga uma ideia, outra, eu tenho que avaliar isso como um tesouro, como... Sim. Então, cada ideia, para quê? Para ver o que daquela criatividade a gente consegue colocar em prática, enfim. Então, eu penso que talvez a essência, né, achei, né, o propósito, o processo, pessoas e política, talvez essa questão da contratação, e não só da contratação, talvez das parcerias também, sim, né, e talvez da sociedade unir o diferente, a diversidade. Sem dúvida. Talvez a diversidade seja... da mesa, né? Sair da realmente... mesa desse que você está acostumado a sentar e sentar em outras mesas para poder conviver com outras pessoas, outros pensamentos. E tentando achar o que é central, né? Especificamente quando a gente fala de diversidade ou de contratar outras pessoas, de perfis diferentes, dessa complementariedade, talvez o X da questão aí seja a superação da hipótese ou da afirmação de que a pessoa que empreende, ela tem que saber tudo, ela tem que fazer tudo sozinha, e ela tem que ter uma jornada heróica para conseguir chegar lá. De fato, eu sempre gosto de dizer que a gente tem sempre que considerar, né, o esforço, o tanto que aquela pessoa se dedica àquela atividade, e a gente sabe que o caminho ele é muito tortuoso, ele é muito sinuoso, ele é difícil. Então empreender de maneira geral é
tomar risco sempre, quase que pular de um avião e você não sabe exatamente como que você vai, se você tem um paraquedas ou não, você não sabe como abrir, então tem essas analogias também, mas empreender é desafiador, só que a gente também, em muitos momentos, aprendeu que isso é uma jornada solitária, sozinha, e em muitos momentos vai ser, porque essa autorresponsabilidade é da pessoa que empreende. Mas superar esse pensamento, né, que você tem que fazer absolutamente tudo sozinho, pode até ser uma forma de tirar o fardo dessa pessoa, da pequena, da média empresa que está empreendendo, e que em muitos momentos não consegue sair da operação, porque de fato é ela que faz tudo, ou ela tá tudo tão centrado nela, que em muitos momentos ela tem que abrir mão, né, de um final de semana de lazer, ou de buscar as filhas, os filhos na escola. Então, eu particularmente não desconsidero o esforço, a dedicação, mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado ao enxergar essa jornada sempre como algo muito heróico, sabe? Porque ser herói o tempo inteiro, herói ou heroína, né, o tempo inteiro, isso é muito desgastante, né, também, você tem um preço que você paga por isso, então eu acho que essa forma que vocês trouxeram também de entender a complementariedade, essa possibilidade de você contar com outras pessoas, com outras organizações dentro desse processo, numa lógica menos verticalizada e mais de cooperação, de colaboração, acho que isso pode também estar dentro dessa resposta e que dá forma, da pergunta. no ecossistema. Sem Quando dúvida. você tem um ecossistema forte, você se torna forte. Então Sem você dúvida. se cerca de pessoas que estão... Eu acho que essa questão do heróico, né, a jornada do herói, as pessoas gostam disso, né, a gente é acostumado desde criança do herói, e foi lá e deu certo, e quando a gente começa a ver a história dos empreendedores, sempre tem aquele que está à frente, aquele que é a voz, e aí você pensa, não, ele conquistou e foi ele, pegou lá e fez. E não, tem todo... E aí quando você começa a estudar, do lado dele tinha pessoas fortes, por exemplo, a história do McDonald's, tem lá o consultor que mudou completamente o modelo de negócio, depois ele veio a ser diretor, né, do McDonald's, mudou o negócio para falar, o modelo de negócio para falar, você não vai ganhar dinheiro com hambúrguer, você vai ganhar dinheiro com imóvel. Sim. Quando você pega, hoje a gente falou de Jorge Paulo Lema, poxa, tinha um trio lá, né? Enfim, é uma frase que eu gosto muito, né? Mais uma clichê aqui, mas acho que é interessante. Sozinho você vai mais rápido, mas junto você vai mais longe, né? Exato. Então, assim, isso me marca muito. Então, a jornada do herói, ela é sexy, ela é interessante, mas na prática, o quanto que ela é verdadeira? Eu acho que ela não é verdadeira, entendeu? Porque você não faz nada sozinho, né? No final das contas, eu acho que essa perspectiva, de novo, ela não deve servir para tirar, né, o brilho, a vontade, a gana do empreendedor, da empreendedora de colocar o seu negócio para frente. Mas ela... Pra mim, ela é uma verdade, assim. As empresas que conseguem ir ganhando mercado, que são casos de sucesso, cara, você tem um time que tá ali por trás. Talvez você tenha uma pessoa que se destaca um pouco mais, um protagonista, de fato, um idealizador, uma pessoa que tá de fato ali à frente do tempo, que vai colocar um pouco mais de energia, mas assim, se você quiser, de fato, se transformar em uma empresa relevante, você não vai conseguir fazer isso sozinho, porque você vai precisar de mais pessoas que vão conseguir pensar de formas diferentes, que vão conseguir te complementar, que vão conseguir estar em um momento que você não vai estar. Então, eu gosto de dizer isso porque em um papel diferente, né, da pessoa que empreende, me parece que isso também pode diminuir um pouco dessa carga de estresse ou de ansiedade, porque não necessariamente você precisa dar conta de tudo sozinho e tá tudo bem, sabe? E aí, para fechar esse... quarto P da política para inovar, é reconhecimento. Porque essas pessoas que vão estar ali empreendendo com você, se dedicando na empresa junto com você, elas também precisam ser reconhecidas, né? E aqui eu gosto de fazer um recorte também, dizendo que reconhecimento não é só sobre ganhar mais. Acho que isso também. Esse sistema de recompensas, parte dele é você... ter ali essa participação no desempenho econômico da empresa, acho que sim, porque as pessoas precisam ser valorizadas dessa forma. Mas também existem diferentes formas de fazer esse reconhecimento, né? E aí eu não vou entrar porque acho que são várias e talvez vocês já até tenham diferentes experiências de como que empresas conseguem gerar um sentimento de pertencimento, né? Fazer com que as outras pessoas se sintam importantes dentro daquela empresa,
e, consequentemente, terem esse desejo de contribuir ainda mais para a empresa, para além da questão financeira. Então, eu acho que esse reconhecimento também de quem está contigo no dia a dia, rodando a empresa, fazendo ela crescer, fazendo as coisas acontecerem, é muito importante. Muito e não legal. se resume só à questão financeira. Então, Muito legal. eu preparei essa resposta com muito carinho, porque para as pessoas que estão nos ouvindo, né, eu acho que esse é e eu sabia que essa pergunta viria, porque ela tangibiliza um pouco mais como que Como um método. amanhã Como exato, um método. como um método que amanhã você pode eventualmente começar a trazer, né, para sua empresa, você que tá ouvindo a gente. E de novo, não tem bala de prata, né? Isso aqui é uma referência de uma organização que eu acho que é super séria, que faz um trabalho super, super interessante. Vão ter outras também, mas esse é o pessoal hoje diz, né, assim, vou dar meus centavos de contribuição, né, nessa discussão. Acho que pode ser um bom ponto de partida para que as empresas aqui de Juiz de Fora, né, que imagino que seja o principal público do podcast, Juiz de Fora e região, consigam se tornar mais competitiva a partir desse entendimento de que existe um método e que não vai ser da noite para o dia, que precisa ser de forma contínua e que você não pode depender só de uma situação muito específica, que se reuniu um grupo de pessoas, de colaboradores muito engajados, muito proativos, que vão entregar um projeto super legal. Mas como que você retém essas pessoas também dentro da empresa, né? Como que você garante que daqui a 6 meses você vai ter ou um novo produto, a melhoria de um processo? Isso tem que ser sistematizado dentro da empresa. Muito legal, Arthur. Cara, sinceramente, eu nem vi o tempo passar. Vou falar pra vocês. Eu ficaria aqui, a gente tá aqui há 1h20, eu não vi o tempo passar. Cara, eu acho que foi sensacional esse bate-papo. Eu acho que precisa até de outro. É muito interessante, é muito gostoso quando a gente prepara, né, o podcast, pensa nas perguntas, pensa, né, em todo o background do entrevistado ali com quem a gente vai conversar. E de repente a gente, em 2, 3 perguntas, vira realmente um bate-papo gostoso e relevante, Leve. aplicável e leve, né? De fato, hoje assim foi extremamente leve. Eu queria, assim, pra gente finalizar, né, primeiro pedir para quem ouviu aqui hoje, quem assistiu, compartilhar com o amigo empreendedor, para a gente fomentar esse ecossistema de inovação, para a gente divulgar mais essa mensagem, porque o empresário está pensando no marketing, está pensando na gestão de pessoas, está pensando no financeiro, mas existe um tema chamado inovação que às vezes ele esquece de pensar. Então, se você colaborar com outro empresário, com seu amigo, encaminhar, né, esse podcast, você está fomentando realmente aí esse tema, né? E aí, para finalizar, o Igor, Arthur, né, eu queria saber assim, o que te marcou hoje aqui, se fosse para resumir assim em uma palavra, uma frase, enfim, o que foi o comando aí, como diz o Marcelo de Eu acho que é Fora? diversidade, que faz parte do ecossistema. E justamente você busca um ecossistema para buscar alternativas diferentes e visões diferentes, assim. Então, a inovação e o ecossistema, eles caminham lado a lado. Então, às vezes, se você é empresário e precisa de uma alternativa, primeiro ponto, começa a olhar para quem está à sua volta, quem são os parceiros que podem se conectar ao seu sonho, ao seu propósito de negócio e haja. Marca uma data, horário, e nem sempre vai dar certo, né? Mas faça. Para mim, o que marcou aqui foi a palavra método, porque a inovação muitas vezes é confundida com a criatividade de, peraí, eu vou olhar uma ideia, opa, passou a ideia aqui, peguei e vou ficar milionário com isso. Não, peraí, não é isso, existe um método. Então, eu já estou me coçando aqui para segunda-feira na empresa já pensar assim, caramba, como que a gente está alimentando esse método? Quais são os processos? O que que a gente está fazendo para fomentar dentro da SupriBR? Então, é muito legal quando a conversa assim a gente volta e fala assim, peraí, eu tenho que fazer aqui o meu dever de casa, né? Então me marcou a palavra método e pensar na importância, né? O Igor falou aqui da Nokia, do CEO chorando, falar assim, poxa, a gente fez tudo certo, mas não inovou, né? Sim. Enfim, e você, como que você resumiria aí, talvez uma frase ou duas, a importância aí desse bate-papo aí, Arthur? Não sei se numa frase
de efeito, né? Mas para mim fica um pensamento. E esse pensamento, ele, obviamente, orientou a minha preparação para esse bate-papo, porque eu, enquanto uma pessoa que não exatamente empreende, ao falar para pessoas que empreendem, eu acho que eu preciso, primeiro, entender o local de onde eu falo para o local de onde eu vou falar. Então, um pensamento que me orientou, né, desde que eu recebi o convite de vocês, é um pouco de uma mensagem, né, de que a pessoa que empreende, de fato, ela precisa ter convicção daquilo. E a pessoa que empreende, ela, via de regra, é uma pessoa muito convicta, né, que é muito persistente, que é muito batalhadora, que vai fazer aquilo acontecer, e que em muitos momentos, por conta de todo esse contexto, ela começa a trazer para si uma alta responsabilidade, palavra que a gente usou muito hoje, que ela é necessária para o sucesso do negócio dela. E a partir do momento que ela vai caminhando nessa jornada, ela vai, obviamente, ficando feliz com esse sucesso, e em muitos momentos, talvez, ela vá perdendo um pouco da perspectiva de que ela não necessariamente fez isso sozinha, e de que, em muitos momentos, quando ela não é bem sucedida, não é que ela fracassou, sabe? Então, o pensamento que me orientou, e que para mim fica dessa discussão, é que você, pessoa que empreende, que está ouvindo a gente, você tem que ter convicção do seu sonho, convicção da sua empresa, trabalhar muito para que isso aconteça, mas por outro lado, você também deve ter a sensação e um entendimento de humildade desse processo, e humildade não é só não achar que você é melhor do que outra pessoa, é também estar aberto a conversar, saber que, por mais especializado você seja em algum assunto, você vai poder conversar com uma outra pessoa e você vai poder aprender algo novo, que você não precisa fazer tudo sozinho, você pode ter, né, essa comunidade de pessoas que empreendem, ou o ecossistema, outras parcerias que vão poder te ajudar. Então, para mim é um pensamento que fica entre o potencial que essa pessoa tem e todo o trabalho duro, árduo que ela tem no dia a dia, mas que, ao meu ver, deve ser combinado com essa humildade, com essa vontade de aprender, com essa vontade de compartilhar, de trocar com outras pessoas. E eu acho que essa combinação é muito potente. A partir do momento que você entende que você tem uma série de características positivas e que isso tudo é verdade, mas que isso não impede que você esteja em contato com outras pessoas, com outras empresas que vão poder engrandecer ainda mais o seu sonho, né? O seu desejo de fazer a empresa crescer, é um pensamento que fica para mim dessa discussão. Muito bom, Massa. legal. Legal, Arthur, legal. cara, foi sensacional. Eu adorei o Muito bate-papo legal. aqui. Muito obrigado, cara, por ter aceitado o convite. Acho que a gente pensou em discutir ainda mais ecossistema. Acho que vai ficar para um próximo podcast, mas muito obrigado, Arthur. Foi um grande Imagina, prazer ter você. Tô à disposição, fiquei muito feliz com o convite. Espero que tenha feito sentido, ou pelo menos um pouco de sentido, ou tenha servido de reflexão, né, para as pessoas que ouviram a gente. E enquanto gestor dessa parte, né, de inovação do Moinho, fica o convite também para a gente se encontrar, estar conectado, para vocês virem nos eventos aqui, e para a Supra também, para a gente continuar coordenando ações. A gente está sempre muito empenhado em estar junto com as pessoas que trabalham no ecossistema de Juiz de Fora, porque a gente entende que o desenvolvimento do ecossistema de Juiz de Fora e a melhoria das condições, né, do ambiente empreendedor, do ambiente de negócios, faz com que essa jornada ela seja não fácil, mas mais facilitada, mais leve, né? Se torna mais leve, porque no final das contas a gente tem que pensar o ecossistema enquanto rede. Então, a partir do momento que a gente está conectado, está sempre se encontrando, conversando, dividindo boas práticas, aprendizados, eu acho que a gente está mais perto de fazer o ecossistema se transformar num ecossistema melhor e, consequentemente, a melhoria do ecossistema faz com que a gente, enquanto empresa, enquanto organização, se desenvolva mais rápido. Lembrei de uma frase de efeito, não é exatamente isso para mim que ficou, mas que eu posso usar nesse contexto. Tudo que é bom para colmeia é bom para abelha, mas não necessariamente tudo que é bom para abelha é bom para colmeia.
Então, a partir do momento que a gente, enquanto abelhinhas, né, dentro dessa grande colmeia que é Juiz de Fora e região, a gente começa a estar mais próximo, a chance da gente ter uma colmeia mais desenvolvida é melhor, e aí, consequentemente, todas essas pessoas, organizações, enfim, empresas dentro desse sistema, elas vão se beneficiar por conta dessas melhorias. Legal. Que massa. Muito obrigado, viu, Arthur? Obrigado, Igor. Obrigado, gente.